Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos conversar sobre ele, o deus da sorte e do azar, o deus do caos, o deus de todas as aleatoriedades do mundo. Estamos falando dele, de Nimb. Se você não sabe, lá no suplemento, né, Deuses e Heróis de Arton, que ainda está sendo produzido, vai ser lançado aí no ano que vem, teremos vários conteúdos interessantes sobre deuses e heróis de Arton. E eles já estão lançando prévias desses conteúdos, tá? Eu já trouxe bastante coisa aqui no canal. Se você ainda não viu, eu recomendo dar uma olhada na playlist aqui na descrição. E eu preciso lembrar vocês que é uma prévia, então as coisas, os conteúdos podem mudar. Como, por exemplo, esse do Nimb, né? Eu não tinha feito um vídeo, ele já tinha saído na prévia passada, mas eu não havia gravado um vídeo sobre ele porque estava incompleto. E aí nessa prévia eles já colocaram mais coisas, e aí sim eu acho que vale a pena trazer essas informações. Mas, como é uma prévia, as coisas ainda podem mudar até o lançamento oficial do suplemento, então tenham isso em mente. Quando o livro lançar oficialmente, eu vou voltar a fazer esses conteúdos, né? Trazendo aí uma série de correções, mostrando para vocês o que mudou ou não. Maravilha? Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal, né? Muito importante você se inscrever, vai ter muito conteúdo de Tormenta pro ano que vem, tá? Vocês podem ter certeza disso. Em dezembro eu vou parar um pouco, né? Vou dar uma respirada, mas no ano que vem, cara, vai ter muito conteúdo de Tormenta, inclusive falando sobre o livro base, né? Que é um conteúdo que eu ainda não trouxe no canal, mas muita coisa de lore. Cara, vai ter, é loucura, pelo menos 2 vídeos por semana aí de Tormenta, ano que vem vai estar rolando no canal. Pode ter certeza disso, tá bom? Então vamos lá falar sobre ele. Eu gosto muito de Nimb, tá? Particularmente, ele é um deus que eu já, desde de cara, assim, eu gostei. Acho que dá pra fazer personagens muito interessantes baseados aí em devotos de Nimb, né? Se você quer ver mais um conteúdo sobre Nimb, vai ter o vídeo aqui sobre o Dado Selvagem, que é um livro recente aí, lançado pela Jambô, e que fala, nos traz ali um pouco mais sobre o Nimb e suas peripécias, beleza? Então, basicamente, aqui ele fala, seguindo o padrão, né, dos outros deuses, inclusive já tem vídeo sobre vários outros deuses aqui no canal, recomendo você assistir. Ele traz pra gente sei lá, uma prévia, ele falando sobre o deus, né, como que é a personalidade dele e tal, e aqui ele fala exatamente isso, algumas coisas interessantes. Uma delas que eu separei aqui, que eu achei bem legal, é ele falando que talvez o Nimb, ele nem sequer seja um deus mesmo do panteão dos 20. Talvez ele seja mais antigo que o nada e o vazio. Pelo menos é isso que algumas pessoas acreditam. Isso porque antes mesmo do nada e do vazio existirem, já existiu o caos primordial. A gente fala bastante sobre isso no vídeo do Nascimento dos Deuses, tá? Tem a playlist da lore aqui na descrição. Lá eu entro em detalhes, explico quem que é o nada, quem que é o vazio, como que os deuses surgiram. E aqui tá a afirmação de que algumas pessoas acreditam que o Nimb, ele existe até mesmo antes disso, porque ele é o deus do caos e o caos já existia antes, né? E de fato, isso é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nesse lado. É um argumento muito legal, tá? Muito interessante de se acreditar aí sobre isso. Depois, eles falam também que o Nimb ele pode estar ou não sempre presente, né? Como ele é muito aleatório, existem várias suposições aqui do que ele pode ou não fazer. E aí, isso significa que ele realmente pode fazer, ou que às vezes ele simplesmente decide não fazer. Como, por exemplo, esse caso das apostas, né? Sempre que alguém faz uma aposta ali, chama a atenção dele e tudo mais. Depois a gente tem algumas coisas interessantes aqui falando sobre como ele age. E essa parte aqui é muito legal. Ele fala assim que ele considera tudo que é certo e previsível como algo profano. Se você está fazendo alguma coisa que é óbvia e você é devoto de Nimb, pare agora mesmo e faça o completo oposto, né? Então é meio que isso que ele fala. Ele despreza completamente profecias, ridiculariza aqueles que acreditam em destino ou em um futuro traçado. Por isso que eu falo que ele tem possibilidades muito legais ali para personagens, né? Para um personagem próprio ou coisa do tipo, porque ele abre possibilidades de roleplays bem interessantes, né? Imagina numa campanha em que tem uma profecia do fim do mundo, alguma coisa assim, da queda de algum reino e tal, e aí o seu devoto de Nimb tá lá no meio, né? Menosprezando tudo isso. Dá para fazer um roleplay bem interessante mesmo. Depois ele fala também que a coragem para Nimb não é a ausência de medo, e sim a disposição de enfrentar o imprevisível sem hesitação. Muito legal isso, né? Porque às vezes a galera julga os devotos de Nimb como inconsequentes, de um jeito tão
objetiva, assim, e não é bem por aí, né? A gente pode perceber aqui que os devotos de Nimbi, eles podem sim ter medo, mas eles enfrentam o imprevisível porque eles talvez acreditam que isso não pode fazer mal, ou se fizer, para eles tanto faz. Essa aqui é a aleatoriedade da coisa, né? Bem interessante. E aí ele traz outro ponto aqui que eu achei muito legal, que é sobre a permanência dos deuses. No Deusa do Labirinto, que é outro livro que a gente ainda vai conversar aqui no canal, inclusive eu vou fazer, né, toda sexta-feira aí vídeo sobre os livros agora de Tormenta, tá sendo lançado já. Ele tem, na Deusa do Labirinto, tem uma frase da Thanatos muito marcante, que ela fala justamente isso, né, que os deuses, eles são permanentes, eles não têm mudança de característica, eles não evoluem, eles não aprendem, né, eles sempre cometem ali, são sempre passíveis de cometer os mesmos erros. E eles falam que talvez o Nimbi é o único que escapa dessa situação, que escapa dessa permanência, porque ele sempre tá mudando, né? Ele é aleatório, ele sempre tá fazendo alguma coisa diferente e sem pensar nas consequências, então ele talvez foge dessa regra, o que faz sentido com aquela suposição dele existir antes mesmo, né? Que o nada e o vazio, porque já existia o caos primordial, né? Bem legal. Depois vem aqui falando sobre a relação do Nimbi com outros deuses. Então é uma parte bem interessante que eles trouxeram nessa prévia dos deuses, porque a gente consegue saber muito mais sobre a relação entre os deuses, algo que a gente não tinha, né, muito conhecimento antes. Antes eles colocaram aqui, né, a gente tem que realmente bater palma pro design que colocaram pro Nimbi. Vocês podem ver que tá tudo bagunçado, né, a diagramação é toda bagunçada, e aqui nos dados sobre o deus tá de ponta cabeça, né, muito criativo mesmo. Quando eu vi isso aqui me pegou de surpresa, e tem mais surpresa na diagramação ainda que a gente vai que a gente vai chegar lá, que é bem legal. Basicamente ele fala aqui pra gente como que é a relação dele, né? Com Tiates, obviamente é uma péssima relação, já que Tiates é conhecido aí como deus das profecias, o deus do futuro, e o Nimbi, como a gente comentou, ele despreza tudo isso, então sem chance deles se darem bem. Depois fala também que ele antagoniza um pouco com o Linhu, porque ele tem valores muito certos ali de honra e retidão, e ele também menospreza um pouco ali, né, o Arsenal pelos seus métodos e por ele detestar apostadores. Mas existem relatos já, inclusive lá no livro Jogo Deus da Guerra, de que o Nimbi ajudou a Arsenal, né? Então dá pra ver aí a aleatoriedade. Mesmo que Nimbi não se dê bem com um deus, mesmo que ele despreze ele, isso não significa que a gente nunca vai ver eles trabalhando juntos, porque Nimbi tem dessas, né? Ele abre essa possibilidade literalmente para qualquer coisa, já que ele é aleatório. E aí, olha só que interessante, eles falam sobre o Hinin, né? O deus dos ladrões, aí, o deus da trapaça, né? Eles falam que eles se dão muito bem juntos, né? Eles têm uma afinidade forte e que existe uma teoria, inclusive, de que o Hinin ele pode ser filho do Nimbi. É uma teoria que as pessoas acham muito isso por causa da sua semelhança, né? Não física, mas das suas atitudes e tal. E isso é bem interessante, né? Uma história mais aprofundada, assim, com o Hinin. Existe muita pouca coisa do Hinin nos livros, pelo menos de Tormenta, que foi tudo que eu li até agora. Existe muito pouca coisa. Tem um clérigo de Hinin só, que é muito legal, inclusive, na trilogia Tormenta, mas a gente não vê muita coisa além disso, tá bom? E aí fala o seguinte, que ele tem... Cara, ele é sempre duvidoso, né? Por mais que ele se dê bem com algum dos deuses ali do panteão, de uma hora para outra ele pode acabar rolando um dado ali e mudando, né, a sua atitude, então realmente não dá para esperar muita coisa sobre ele. Eu achei legal falar sobre isso porque saiu um vídeo aqui no canal muito legal, comentando, né, teorizando por que os deuses não fazem nada contra a tormenta, por que eles não se reúnem para acabar com a tormenta. E lá eu falei justamente isso, né, o Nimbi é tão imprevisível que não dá para saber se ele realmente ajudaria nessa luta ou não. Vale muito a pena ver, tá? Foi um vídeo que deu bastante trabalho de fazer e ele tem argumentos bem legais ali pra gente discutir. Ficou muito bom mesmo, vai estar o link aí na descrição para vocês. Depois eles falam sobre a igreja e o clero, né? Vai falar pra gente um pouco sobre a relação do Nimbi com os seus devotos. E aí eles falam, né, que eles não existem grandes templos devotos a Nimbi, eles não se importam muito com isso, que normalmente a maioria das cerimônias elas são improvisadas, eles são feitas meio de qualquer jeito, em qualquer local, e que eles podem fazer um tributo a Nimbi realizando jogos de azar extremos, em que os devotos apostam talvez ali suas próprias vidas, né, realizando loucuras. É bem interessante
esse tipo de mecânica, né, de pensar dessa forma. E aí ele fala também que o culto de Nimbi ele não é necessariamente maligno, ele só é imprevisível. Algumas pessoas acham interessante, porque o Nimbi de fato ele pode trazer a sorte para aquelas pessoas, mas ele também pode ser perigoso, porque ele pode trazer muito azar. Então você está realmente lidando ali com forças imprevisíveis, né, algo que tem que ficar claro. E aí depois a gente tem ali a questão do sumo sacerdote. Eles falam assim que não existe hierarquia dentro do culto a Nimbi, que eles não gostam, né, desse tipo de coisa, porque hierarquia é igual a ordem. Eles têm uma coisa que eles não gostam, é de ordem. Então, existe esse ponto bem interessante. Quando um sumo sacerdote é oficializado, digamos assim, todos os outros devotos assumem ali como uma missão pessoal tentar derrotá-lo para que essa hierarquia não continue, né? A gente já conheceu um sumo sacerdote de Nimbe, lá na trilogia Tormenta também existe a citação. Vale muito a pena ver, inclusive vai ser um dos vídeos que vai sair aí na semana que vem, tá bom? E aí eles falam sobre o avatar de Nimbe, né? Onde o grande ponto do vídeo aí e a sua ficha. Eles falam assim que ele pode ter, assim como todos os deuses, diversas aparências, né? Assim como um velho viajante louco, quem lembra aí de Guerra Artoniana. Inclusive nós estamos jogando a campanha de Guerra Artoniana no canal. Se você não assistiu, vale muito a pena ver. Tem a playlist também aí na descrição, que o Nimbi faz uma pequena ponta ali. Mas eles falam assim que quando ele realmente deseja ser reconhecido, ele aparece ali como um serzinho de, né, cartola, brincos, pequenininho, de olhos esbugalhados, como a referência da imagem, né, que nós temos ali sobre ele. Enfim, e aí depois nós temos o seu avatar, de fato, tá? O avatar dele é S+, diferente do avatar de Megalock, ele tem menos vida, né? Ele tem 4.777 pontos de vida, e isso é muito legal, né? Porque 777 na roleta é o número da sorte lá, né? Dos jogos de azar e tal. Então, achei muito legal eles colocarem esse número como o número da sorte dele, e 4 é conhecido como o número de azar, né? Porque lá em japonês é Shi, e Shi é morte. Então tem essa parada também. Então tem a sorte ou azar no ponto de vida dele. Eu não sei se foi provavelmente foi uma referência proposital, mas isso é muito legal, né? É muito interessante mesmo. Ele tem imunidade aí a efeitos de adivinhação, encantamento, metamorfose, efeitos mentais, maior que a morte e redução de dano 20. O avatar dele é muito legal pelas habilidades, tá? E vocês vão ver que, ao mesmo tempo que essas habilidades elas podem ser muito fortes, elas também podem ser muito prejudiciais para o avatar dele. Então, ia ser muito legal você fazer uma luta com o avatar de Nimbi usando ela na brincadeira, tipo um teste mesmo, né? Ou algo assim. Olha só como que ela é muito forte e prejudicial ao mesmo tempo. Primeiro que ele pode, no início de cada turno, no raio de 90 metros, causar 8d6 pontos de vida sempre que o avatar rolar o dado máximo em algum golpe, né, em alguma situação ali do dado. Então ele já tem esse bônus de emanar aura de caos. A pessoa tirou um sucesso grande ali, né, tirou um valor máximo, ela já toma dano por isso. Ela já toma um chesque dele ali. Depois ele tem a questão de mover as peças, eu achei isso muito legal. No começo de cada rodada ele pode mover todos os jogadores de lugar, mesmo que eles não queiram, né? Ele move as peças do tabuleiro. Eu achei isso muito legal porque em todas as citações que existem de Nimbi, fala isso, né? Que ele é o cara que move as peças e tal. Então isso é muito legal eles colocarem uma habilidade baseada nisso, né? Baseada realmente na lore que a galera mais conhece dele. Eu achei muito legal. Depois, enfim, tem uma série de habilidades aleatórias aqui, que você rola um D6 e ele pode fazer uma série de coisas. A gente não dá tempo de entrar em detalhes aqui, mas aqui embaixo tem essa situação interessante, ó. Ele fala assim que como reação, ele pode desfazer uma série de acontecimentos recentes ali da batalha. Quando essa habilidade é utilizada, todos os eventos da rodada atual são desfeitos, como se nunca tivessem ocorrido. Então a galera pode lançar ali um mega combo, né? E como reação ele simplesmente desfaz tudo, né? Muito massa mesmo. E ele tem essa habilidade aqui que é muito problemática, que é a do sorte e azar. No final de cada rodada do avatar, role um D6. Em um valor ímpar, todos os sucessos em testes se tornam falhas, e todas as falhas se tornam sucessos. Ou seja, isso daí vale para tudo, né? Vale para os atos dele, para os atos dos inimigos. Ou seja, o combate contra o avatar de Nimbi, ou com o avatar de Nimbi, é sempre uma grande bagunça. Imagina você ter que anotar tudo o que aconteceu no turno, porque ele pode desfazer no final do turno e vira um grande rolo, né? Todos os ataques que foram feitos com os jogadores têm que ser desfeitos.
Cara, é uma bagunça. Eu fico imaginando uma luta aqui contra um avatar desse. É loucura total. Isso aqui é insanidade. Mas é muito divertido, né? Não dá pra negar que é muito divertido. Ele tem outras habilidades aí, né? Vocês estão vendo com mais calma. Mas ele tem situações bem interessantes também, como os equipamentos dele, né? Então ele fala assim: olhe para 3 itens ao seu redor. O avatar tem um de cada desses itens, cada um com 3 encantos à escolha dele, ou com o efeito de um acessório mágico que talvez exista em algum lugar no livro ou não. Ele tem um queijo. Tipo, mano, é maravilhoso. Essa ficha aqui eu acho que é uma das mais divertidas que a gente vai ver dos deuses aí, com certeza. É muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Deem o like aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, galera. Isso realmente é muito importante. Muito obrigado você que acompanhou. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau. Valeu.